Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam uma libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, dia 30 de dezembro, 6º dia na 8ª de Natal. Bom, o texto que nós lemos hoje é exatamente a continuação do texto de ontem, que foi a apresentação do menino Jesus no templo. Nós lemos lá o episódio de Simeão, que toma o menino nos braços, diz que ele será um sinal de contradição, que fala de Nossa Senhora. E esse texto que nós lemos agora é a continuação de ontem. O texto vai dizer que havia também uma profetisa chamada Ana, e conta a história de Ana, quem foi Ana, e ela chega nesse momento. Nesse momento, qual está acontecendo tudo aquilo ali, né? Simeão bendizendo a Deus, falando de Jesus, falando para Nossa Senhora. Ana está presenciando aquilo tudo ali, aquela cena. E qual é a atitude dela? Aqui que vem o ponto central que eu queria meditar com cada um de vocês hoje. O ponto central é que, diante daquela graça maravilhosa, diante daquilo, e é importante dizer que Ana, ela era uma mulher que estava em sintonia com Deus. Diante de toda aquela cena, diante daquilo que ela estava presenciando, naquele momento, qual é a atitude de Ana? A atitude dela é exatamente falar, louvar a Deus. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino para todos aqueles que estavam esperando a libertação de Israel. Então, 2 atitudes de Ana. E é essas 2 atitudes que eu gostaria de meditar hoje com cada um de vocês, irmãos. A atitude dessa mulher diante de um fato inusitado. Veja, nós estamos vivendo aqui, hoje é o 6º dia da 8ª de Natal, e durante 8 dias é Natal, durante 8 dias é solenidade, durante 8 dias nós vivemos, a festa do Natal é tão grande, assim como a festa da Páscoa, que a igreja estende ela por 8 dias, de tão grande que é essa festa. A atitude nossa, diante desse grande mistério de amor, um Deus que se encarna, ele habitou entre nós, a palavra grega lá, ele tabernaculou, ele desceu, ele veio, ele armou a sua tenda, ele armou a sua Shekinah, a sua glória no nosso meio, de uma maneira velada, mas ele veio, ele abaixou-se, como diz Filipenses capítulo 2, na sua kênose, ele se rebaixou, ele veio até a nossa indigência, até nós. Diante disso, nossa atitude, primeira atitude, é a atitude de louvar. E aqui eu gostaria de falar, disso. Nós precisamos tirar a cantilena, a cantiga do demônio da nossa boca, que se chama-se murmuração. E nós precisamos trazer aos nossos lábios o louvor ao Deus Altíssimo. Meus amigos, o louvor ele salva, ele liberta. Vamos lembrar de Paulo e Silas, que estavam presos, atados a correntes, no calabouço. E por volta de meia-noite, eles louvavam e cantavam a Deus hinos e cânticos espirituais. E o que acontece? Acontece que o anjo do Senhor, ele entra lá na cela, ele liberta Paulo, ele liberta Silas, ele fez isso também com Pedro também, que estava preso também, e Pedro brota lá na casa dos seus amigos, dos outros apóstolos. Quando a gente louva, o louvor ele tem o poder
libertador. E aqui eu já quero dizer, existem muitas pessoas que a vida não vai para frente, que a vida não anda, porque em vez de louvar, está exatamente murmurando. Reclama de tudo. Existem pessoas que reclamam de tudo. Se tem, reclama. Se não tem, reclama. Se não conseguir, reclama também, né? E quando não tem o que fazer, elas reclamam também de que não tem o que fazer. Reclamam de tudo. Tudo está ruim. Nada está bom. Nós precisamos tirar isso dos nossos lábios, porque o servo de Jesus Cristo, a serva de Jesus Cristo, não é uma pessoa de murmuração. Não é uma pessoa de murmuração que vive murmurando. Ela é uma pessoa do louvor. Ela é uma pessoa do louvor. Se Deus curou, glória a Deus. Se Deus não curou, glória a Deus também. Se Deus me deu aquele emprego, glória a Deus. Se Deus não deu, glória a Deus também. Se Deus realizou esse sonho, glória a Deus. Se não realizou, glória a Deus também. Por quê? Porque todas essas realidades daqui dessa terra, todas elas passarão. Todas elas findarão. Tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é temporal, tudo isso irá passar. Mas o Deus eterno, ele não passará jamais. Ele é Deus. E por isso ele é digno de louvor. E nós precisamos, e aqui tem o centro da coisa, nós precisamos louvar a Deus não pelaquilo que ele faz, ou pelaquilo que ele pode fazer. Nós precisamos louvar a Deus pelaquilo que ele é. Na terceira missa do Natal, nós tivemos 3 missas de natais, né? Nós tivemos a missa do galo, que é a missa da véspera. Nós tivemos a missa da aurora, né? E nós tivemos a missa do dia. E aqui nós podemos ver aqui, né, 3 momentos da vida de Cristo, né? Nós vemos aqui o primeiro momento, que é o Deus que vem, a encarnação do Verbo. Depois um Deus que faz, né? Um Deus que atua no nosso coração. Isso se torna real para nós na missa da aurora. E na missa do dia, São João ele faz questão no seu prólogo de exaltar a geração eterna do Verbo. Ou seja, o que São João está querendo dizer para nós naquele prólogo? Está querendo dizer que nós precisamos louvar a Deus pelaquilo que ele é em si mesmo. Ele é Deus. Aqui está o centro da coisa. Então, nós louvamos a Deus não pelaquilo que ele pode fazer. Não, mas nós louvamos e engrandecemos a Deus pelaquilo que ele é. Ele é o Verbo. Ele é a palavra eterna do Pai. Ele é o Kyrios. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Emanuel. Ele é Deus admirável, Conselheiro admirável. Ele é o Senhor. Ele é o El Shaddai. Ele é o Shalom, a nossa paz. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é Yeshua. Ele é Jesus. Ele é segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como a gente reza no credo niceno constantinopolitano, ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele é Deus. Ele é Deus. Maravilhosamente ele é Deus. Então, essa palavra de louvor, ela precisa estar dentro do nosso coração. Nós precisamos começar a renunciar a toda murmuração, irmãos. Essa foi a atitude de Ana. Ela se pôs diante daquilo que ela estava vendo, ela se pôs a louvar a Deus. Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa que Ana faz. Ana, ela começa a anunciar. Ora, São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele vai dizer: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. São Francisco de Assis, ele diz, né? Fale sempre de Deus. Fale sempre, pregue sempre. Se possível, às vezes, use palavras. O que ele quer dizer com isso? Nós precisamos falar, acima de tudo, com a vida. Anunciar com a vida. Então, existem várias maneiras de anunciar a Jesus. Mas a mais eficaz de todas elas é falar com a nossa vida. As palavras, elas podem ser mentirosas.
As palavras o vento leva, mas a vida, ela arrasta multidões. A vida, ela transforma todas as realidades. Então nós somos chamados a, claro, falar com a vida, mas também falar com palavras. Quantas pessoas precisam ser exortadas por palavras? Quantas pessoas precisam ser ensinadas a respeito do mistério de Cristo, a respeito do mistério da igreja? Quantas pessoas, por exemplo, não sabem quem é Jesus? Não sabem o que Jesus veio fazer? Não sabem a salvação que Cristo trouxe a cada um de nós? Quantas pessoas nesse mundo aqui, queridos irmãos, estão equivocadas com relação à sua vida? Acha que a vida, por exemplo, é só aquilo que a gente vive aqui e depois acabou. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos tudo aquilo que... E veja, aqui é importante, tudo aquilo que Jesus veio revelar do seio da Santíssima Trindade. Isso nós chamamos de trindade econômica. Ou seja, aquilo que nós sabemos da Trindade é aquilo que Cristo revelou. Aquilo que nós sabemos do mistério profundo de Deus é aquilo que Jesus revelou. Por isso, a igreja nos ensina que Jesus ele é a plenitude da revelação do Pai. Por quê? Porque a Deus, quem pode sondar os mistérios de Deus? Quem pode conhecer Deus na sua intimidade? Se isso não nos é revelado do alto, não há teologia, não há filosofia que alcance isso. Isso precisa ser revelado, isso precisa da revelação sobrenatural que está acessível a cada um de nós pela fé. Então, nós precisamos falar de Deus, nós precisamos anunciar a Jesus, nós precisamos anunciar a verdade do Evangelho. Existe uma verdade, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Num tempo de confusão, num tempo de tantas ideologias, de tantas teologias, de tantas coisas que nós estamos vivendo, de tanta confusão intelectual, de tanta relativização, né? O Papa Bento XVI chegava a dizer da ditadura do relativismo. Tudo então é relativo, mas existe uma verdade absoluta que nós somos chamados a anunciar. Nós somos chamados a anunciar primeiramente com a nossa vida, com a coerência da nossa vida diante daquilo que a gente fala. Mas nós somos chamados também a anunciar a verdade do mistério de Cristo, o mistério que salva. E exortarmos aqueles que estão nos erros. E veja, não porque a gente está querendo julgar as pessoas se equivocam com isso, né? Não, nós não podemos julgar a ninguém. Tá, mas a gente pode deixar as pessoas cair precipício abaixo? Não! São Paulo diz na carta a Timóteo, nós temos que evangelizar oportuna e importunamente. Nós precisamos com caridade, é claro, né? Com toda a caridade cristã, mas nós precisamos anunciar a verdade. Nós precisamos denunciar todas as estruturas que se colocam contra a verdade de Cristo. Somos chamados a isso, queridos irmãos, com a profundidade do nosso coração. Então a atitude de Ana foi essa, foi de louvar e foi de anunciar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.